A ASPOR é a Associação Nacional dos Agentes de Navegação, foi formalmente constituída, salvo erro, em 2000. Será talvez o maior elogio que se pode fazer à ASPOR, que é recuar talvez não mais do que o período conflituoso e conturbado do pós-25 de Abril em Portugal, em que os portos eram locais difíceis, com muitos problemas económicos, sociais. Havia uma rivalidade muito grande entre empresas, entre portos, havia um desconhecimento muito grande do que é que cada um fazia em cada porto, talvez excetuando os sindicatos, que nessa altura já tinham uma força enorme e tinham a noção exata de que era preciso saber a realidade de todos os portos. Há um período depois conturbado com várias entidades, que no fim era finais de 90, havia duas, com cariz regional, uma mais a sul, outra mais a norte, e num processo negocial com avanços e recuos muito grandes, conseguiu-se, acho que foi em 99, já em 99, conseguiu-se que todos concordassem em fundir essas duas entidades numa única associação, e eu julgo que isso é importante referir, porque a ASPOR nasce aí, foi um processo bastante complexo e que foi muito difícil de ultrapassar. A missão da ASPOR é basicamente a defesa dos interesses dos agentes de navegação, seus associados. Isto parece redutor, mas se virmos que estamos a falar não só no plano nacional como no plano internacional, em termos de representatividade, como de aquilo que hoje em dia se diz muito facilmente, ou se identifica muito facilmente como uma espécie de magistratura de influência junto das entidades, quer nacionais, quer internacionais, que têm poder legislativo. Hoje em dia temos instâncias europeias, temos os governos nacionais e temos muitas coisas que é preciso tentar resolver e influenciar, no sentido positivo do termo, de influenciar as políticas do setor marítimo-portuário para a defesa dos interesses dos agentes de navegação e, naturalmente, dos armadores que representam. A Associação deu passos importantíssimos, do meu ponto de vista, de adaptação à realidade que temos hoje em dia. A nível da formação, por exemplo, tem sido feito um trabalho, um esforço extraordinário, também conjuntamente com outras entidades, para que online se consiga formar os trabalhadores das empresas de navegação, se dê formação técnica adequada sistematicamente, muitas vezes por ano, e eu considero isso, de facto, como algo muito relevante do trabalho da Associação. O outro ponto para mim decisivo no crescimento e na mudança do Porto da Figueira foi a questão laboral, a paz social que foi conseguida aqui na Figueira com os sindicatos de estivadores. Após décadas de conflitualidade quase permanente devido à ligação dos trabalhadores da Figueira aos sindicatos de Lisboa, e que há 3 anos atrás, por iniciativa dos próprios trabalhadores, se percebeu neste último grande conflito à escala nacional que tinham que mudar de rumo e abandonaram essa estrutura sindical, criaram uma estrutura própria e a partir daí tem havido uma paz social que não nos levanta nenhum problemas e que contribui decisivamente para a competitividade do Porto. Para falar do futuro do Porto da Figueira tem que se falar indissociavelmente do seu passado. E a Figueira durante muitos anos atravessou uma fase de algum imobilismo, falta de investimento público e privado, que criou, de facto, agravou alguns problemas já de si complicados. O crescimento foi sustentado, nos últimos anos tem-se mantido nos números que nós esperávamos. O Porto da Figueira tem um crescimento realmente interessante. Agora, colocam-se de facto desafios, e a Figueira tem problemas, como todos os portos. Eu não vou elencar os problemas todos, porque alguns são muito óbvios. Portanto, a degradação das infraestruturas, que estamos a ver, há uma intenção clara de resolver o problema. Há necessidades de novos investimentos, também privados, porque hoje em dia é preciso investir em meios mais rápidos e mais económicos e ambientalmente mais simpáticos ou mais favoráveis. A questão dos acessos, da acessibilidade marítima é absolutamente crucial
não só atual com os conhecidos problemas de assoreamentos e de segurança para a navegação, não só comercial, mas também a de recreio, e os pescadores passam aí às vezes um mau bocado. E o projeto de aprofundamento do canal da navegação, que eu considero ser um projeto e um processo absolutamente decisivo